Estamos começando mais um programa Eleições no Mundo, dessa vez falando diretamente da Embaixada da Federação Russa em Brasília, para nós debatermos o sistema político, o sistema eleitoral, o sistema administrativo. E vamos receber no programa, dessa vez, o adido de imprensa da Embaixada da Federação Russa, o senhor Yevgeny Yerin. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, por ter nos recebido tão bem aqui na Embaixada. Nós conversávamos antes aqui sobre a complexidade da organização do território da Rússia. Como é que a Rússia é dividida? Nós falamos no começo que é uma federação. Como é que essa federação é dividida em termos do seu território? A organização político-administrativa da Federação da Rússia compreende 21 repúblicas, 55 regiões, uma região e 4 distritos autônomos e 2 cidades federais, Moscou e São Petersburgo. E cada território desse representa uma língua, representa uma cultura, representa um modo de ser do povo, não é isso? Não é bem assim em 100% dos casos. As repúblicas, de acordo com a Constituição, podem ter a segunda língua estatal, segunda língua oficial. Por exemplo, isso acontece numa grande república que se chama Tatarstan. Lá eles têm 2 línguas oficiais, russo e tártaro. Essas unidades da federação, elas também têm o seu sistema representativo? Quer dizer, tem, uma autoridade administrativa e também tem um legislativo? O conceito da federação já prevê que os territórios da federação têm uma certa autonomia, quer dizer, eles têm a divisão de 3 poderes. Eles têm seu legislativo, executivo e poder judicial. Muito bem. E como é que é organizado o poder executivo federal na Rússia? O poder executivo na Federação da Rússia é exercido pelo governo do país. O governo é formado pelo presidente do governo, seus vices e ministros federais, ou seja, ministros de Estado. O presidente do governo é o que nós chamamos no Ocidente de primeiro-ministro, é isso? É primeiro-ministro. Então, além disso, existe o presidente da República. Claro, o presidente da República é o chefe do Estado. Ele representa a Federação da Rússia dentro do país e nas relações internacionais. Como é que é escolhido o presidente da República? Qual é o sistema eleitoral que elege o presidente da República? A eleição do presidente da República é realizada com base no direito eleitoral universal, igual e direto, por meio de eleições secretas. E o primeiro-ministro, como é que ele é escolhido? E o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente, tendo consentimento da Duma Estatal, que é a Câmara Baixa do Parlamento Russo. Bom, falando em Câmara Baixa, então vamos falar um pouco do Poder Legislativo Federal. A Duma é a Câmara Baixa. E como é que se compõe o todo do Poder Legislativo Federal? O órgão chama-se Assembleia Federal. E ele tem divisão em 2 câmaras. A Câmara Baixa é a Duma Estatal. E a Câmara Alta chama-se Conselho da Federação. Como é que é escolhido o representante desse Conselho da Federação? O Conselho da Federação é composto por 2 representantes de cada território da Federação. Eles são delegados, um de poder legislativo e outro de poder executivo. E a Duma, como é que é o sistema eleitoral? A Duma é composta por 450 deputados. O deputado pode ser eleito qualquer cidadão da Rússia que já atingiu 21 anos e tem direito de participar nas eleições. Existe alguma restrição para que o cidadão, além da idade e do fato de ser russo, existe alguma outra restrição que impede a candidatura de alguém para um cargo eletivo? Existe
algumas restrições, mas eles se referem ao histórico do candidato, ao histórico Por exemplo, da relação dele, vamos dizer, com a lei. Quer dizer, se ele tem algum problema com a justiça, ele não pode ser indicado para ser candidato. Sim. Como é que é a campanha política na Rússia? É similar ao que a gente ouve, que a gente vê aqui no Ocidente, com cartazes, com propaganda na televisão, é semelhante? Sim, acho que nesse sentido nós temos bastante semelhança. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um aspecto da campanha eleitoral que é muito importante e que não ocorre em todos os países, que é a propaganda gratuita dos candidatos e dos partidos no rádio e na televisão. Existe alguma coisa semelhante na Federação da Rússia? Existe sim. De acordo com a lei federal que rege as eleições e as campanhas, no orçamento federal está previsto um certo valor para garantir a participação dos candidatos na campanha eleitoral. A participação justa e igual de todos os candidatos. Todos os gastos dos candidatos são do orçamento ou ele pode recorrer a outros tipos de recursos? Os candidatos e os partidos deles têm seu fundo eleitoral, que pode ser usado na campanha também. E esse fundo, ele é de origem orçamentária do próprio Estado russo ou digamos, alimentado pelos partidários pelos filiados daquele partido? Não, esse fundo partidário já não tem a ver com o orçamento federal. Ah, tá. Bom, nós falamos do presidente e do primeiro-ministro, que o presidente escolhe o primeiro-ministro. E quais são as funções mais importantes do presidente e as funções mais importantes do primeiro-ministro? O que essencialmente diferencia um do outro? O presidente da Federação da Rússia nomeia o chefe do governo do país, tendo consentimento da Duma estatal. Da mesma forma, ele nomeia os vices do chefe do governo e os ministros federais. Apesar disso, o presidente apresenta a candidatura do presidente do Banco Central, a Duma estatal, as candidaturas dos ministros da Suprema Corte, da Corte Constitucional e da Corte Superior da Arbitragem. O presidente forma e preside o Conselho da Segurança do país. E, além disso, ele aprova a doutrina de defesa da Rússia. E o primeiro-ministro? E o primeiro-ministro... Ou o presidente do governo? O presidente do governo, como nós costumamos chamar, ele elabora o orçamento federal e apresenta ele aos deputados da Duma estatal. Ele faz também os relatos anuais da atividade do governo, que é entregue na Duma estatal também. E o governo e o presidente do governo garantem a execução das políticas em todas as áreas da vida do país, na área de saúde, previdência social, meio ambiente e assim por diante. E como é que é o mandato do presidente da República? Ele é eleito pelo voto universal, pelo voto direto, e qual é o tempo de mandato dele? O presidente da Rússia é eleito com base no direito eleitoral universal, igual e direto, através das eleições secretas. O mandato do presidente, a partir das próximas eleições, vai ser de 6 anos. Antigamente era de 4, mas através da emenda constitucional de 30 de dezembro de 2008, nós temos hoje um prazo prolongado.
E ele pode ser eleito mais uma vez? Sim, o presidente pode ser reeleito, mas a mesma pessoa não pode ocupar o cargo do presidente 2 vezes consecutivas. E as regiões, as autonomias, as repúblicas que constituem a Federação Russa, elas também têm representantes, autoridades locais que são eleitas pelo voto universal também? Todos os territórios da Federação têm seu órgão legislativo, têm suas assembleias legislativas. E o representante local, quer dizer, a autoridade máxima do executivo local também é eleito pela própria população? Não, a candidatura dele é apresentada pelo respectivo legislativo ao presidente e a escolha é feita pelo presidente. O partido indica o candidato e o presidente escolhe. Nós vimos também que, recentemente, o país foi dividido por uma nova, quer dizer, sofreu uma nova divisão territorial, que são as circunscrições federais. Você podia explicar isso para a gente? Como é que funciona isso? Sim, cada desses territórios maiores integra alguns territórios federais, algumas repúblicas ou regiões, e quem governa essa unidade é o representante plenipotenciário do presidente da Rússia. É uma forma de, digamos assim, de ajudar o controle de um país tão diversificado? Essa que é a ideia dessas circunscrições? Com certeza, é uma parte de um mecanismo muito complexo de interdependências de vários órgãos e várias autoridades na federação. Ok. Bom, nós agradecemos demais aqui a presença do adido de imprensa da Embaixada da Federação Russa, o senhor Yegnev Yerin. Nós agradecemos também ao telespectador que nos assistiu nesse programa, mais um programa do Eleições no Mundo, e até o próximo programa. Muito obrigado.